O próximo aspecto que eu separei aqui para vocês foi focar apenas em um tipo de investimento. Bom, uma das grandes coisas, um dos grandes, vamos dizer assim, vantagens do mercado financeiro é que você não precisa concentrar os seus investimentos. Você tem, por exemplo, um investidor passivo que ele pode comprar ETFs, por exemplo, um World 11, né? Um ETF que investe em praticamente 10 mil empresas no mundo inteiro. Você fica bem diversificado, mas super diversificado mesmo. Você consegue ter uma performance ok. Você não vai ser o Warren Buffett, né? O Charlie Munger, o Ray Dalio, o Peter Lynch, pessoas excepcionais do mercado tiveram 20, 30%. Mas você também não vai gastar o tempo que eles gastam fazendo seleção de ativos, estudando empresa, procurando, achando, tentando achar simetria. Você vai investir, vai ser muito mais simples. Mas isso para te dizer que a diversificação ela é extremamente importante. Seja você um Warren Buffett da vida ou não. Todo mundo precisa ter uma leve diversificação. O ideal, de acordo com os estudos que são feitos, né, estudos acadêmicos, é que você tenha em torno de 15 a 20 ativos dentro da sua carteira de investimento para ter uma boa diversificação. E é ideal, seria o ideal que você mantivesse pelo menos isso. Agora não é só 15 a 20 ativos. Se você comprar, por exemplo, 15 bancos, não estão descorrelacionados. Se acontece alguma coisa com um banco, normalmente vai acontecer com outros também, né? Vai ter um impacto nos outros também e aí você perde dinheiro. Os seus ativos têm que ter parte da carteira subindo e parte da carteira caindo. E depois, quando esse estiver caindo, ele está subindo. De tal forma que, na média, você esteja ganhando dinheiro, mas esteja descorrelacionado um com o outro. E aí eu trago justamente esse erro aqui pra gente, ó. Muita gente dentro do mundo dos investimentos acaba focando muito, acaba colocando todo o seu dinheiro em apenas um único ativo, né? Você concentra no Bitcoin, na Ethereum, no banco, sei lá qual, não importa. As pessoas querem um único investimento que vai fazer elas ficarem milionárias, assim, da noite para o dia. E não é assim que a banda toca, entendeu? Você precisa entender que os seus investimentos é uma jornada. Você começa hoje e você vai fazer isso todos os meses, por vários anos consecutivos, até você chegar lá na frente e acumular um patrimônio grande o suficiente para você viver tranquilamente e atingir a sua liberdade financeira. Então, você precisa entender que, como essa jornada é longa, quanto mais tempo você permanecer no mercado, melhor. E a diversificação é uma das poucas coisas que você pode fazer que está dentro do seu controle para que você consiga permanecer nessa jornada por mais tempo possível. E aí, um dos grandes erros está justamente nessa parte da diversificação. E aí eu trago aqui para vocês, ó, a questão da diversificação separado em 3 pontos. Primeiro, quando você concentra, você aumenta o risco. Por que você aumenta o risco? Porque você só tem um ativo. O que acontecer com esse ativo, ou poucos ativos, vai prejudicar ou beneficiar a sua carteira como um todo. Então, num momento ruim, pânico do mercado, por exemplo, o Covid, uma crise de 1929, seus ativos caem, você perde dinheiro e aumentou o risco da sua carteira. Se você coloca todo o seu dinheiro em ações, por exemplo, e o mercado cai, você pode sofrer perdas expressivas. Eu lembro se não foi, acho que foi eu esqueci o nome dele, o Bassi. O Bassi estava com algum patrimônio na casa de 2 bilhões, se não me falha a memória, e durante a crise do Covid ele deixou de ser bilionário, caiu para 900 milhões. Ele perdeu mais de 1 bi naquela queda. Por quê? Porque ele está todo concentrado em ações. E aí eu não quero dizer se está certo ou errado, cada um sabe da sua carteira, mas o ideal seria que você tivesse diversificação para além de uma classe de ativo, tá? Outra coisa, se você investe apenas em renda fixa, você pode perder oportunidades de retornos maiores no longo prazo. Então aqui também é um aumento do risco, você está arriscando o seu longo prazo ter uma performance melhor no futuro, porque você está inseguro, ou porque você só investe em renda fixa, ou porque você só estudou renda fixa. Então você não pode estar nem só em ações, nem só em renda fixa, nem só em cripto, nem só em ações. Você tem que ter uma carteira de fato que seja diversificada para minimizar o risco e fazer a diversificação bem feita. Outro grande ponto é a liquidez. Se você investe todo o seu dinheiro, por exemplo, em imóveis, você pode ter dificuldades para vender esse imóvel rapidamente em caso de uma necessidade. Isso pode afetar muito também a questão da sua liquidez. Então, dependendo de onde você concentra, você pode não conseguir sacar o dinheiro em tempo para poder pagar as coisas que você tem. O ideal, claro, é você ter a sua reserva de emergência. A gente explicou na nossa live de quarta-feira agora sobre a reserva de emergência e também já falamos sobre ela na live da renda fixa.
Mas, mesmo que você tenha renda fixa, pode ser que você precise sacar ainda mais do que a renda fixa. E aí é importante, é crucial, na verdade, que você tenha uma diversificação também para ter maior liquidez. Outra coisa, investimentos como previdência privada podem ter resgates demorados e com altas taxas. Aqui no Brasil, eu acho que não tanto, você pode sacar a qualquer momento, vai pagar um imposto maior, dependendo do sistema de imposto que você escolha, né? O regressivo ou progressivo. O regressivo depende, começa em 35, cai até 10. Então, se for logo no curto prazo, você vai pagar um imposto alto. Mas, se for, por exemplo, num país como a Irlanda nem permite que você saque até lá na frente, até o seu futuro, porque é só para sua aposentadoria de fato. Então, tem algumas que não vão te permitir o resgate, e quando te permite resgate, vai ter provavelmente altos impostos, altas taxas que serão cobradas de você. O que afeta a sua questão de liquidez. Você também não vai conseguir sacar a qualquer momento. E um outro grande fator é que se você está concentrado em um ativo ou poucos ativos, você fica exposto a apenas um cenário econômico. Então, o investidor coloca tudo em renda fixa, por exemplo, sofre em períodos de inflação alta. Quando a inflação está muito alta, a sua renda fixa não rende tanto quanto a inflação, você perde dinheiro. Então, no final da história, você não ganhou, você não investiu de fato. Você botou seu dinheiro, mas não ganhou dinheiro na história. Então, é crucial que você diversifique para ter outras coisas, outras proteções. E quem investe tudo em ações pode perder em crises econômicas, feito o caso de 1929, o caso da Covid. São alguns exemplos de pessoas aí que perderam, cenários que algumas pessoas perderam muito dinheiro porque estavam concentradas. E aí eu trago um exemplo, né? O erro de só investir em renda fixa, ou só investir em ações, só investir em criptomoedas. Qualquer que seja a classe de ativo, não importa. Se você só investe nela, você corre o risco desses riscos que eu mencionei aqui para você. E é por isso que é importante você ter a diversificação estratégica, onde você tem de 15 a 20 ativos que são descorrelacionados, que são de regiões diferentes, moedas diferentes, setores diferentes, prazos diferentes, de preferência até se você tiver, por exemplo, em dólar, ter mais de uma fonte em dólar, de corretoras diferentes para ter diversificação de corretora, até em banco, né? Já trouxe isso num vídeo que eu trouxe aqui no canal, que se você tiver, por exemplo, um cartão de crédito só, você não está diversificado. Se acontecer qualquer coisa com esse cartão, você fica sem cartão de crédito. Então é bom ter pelo menos 2. Reserva de emergência, pelo menos 2 bancos. Tudo requer diversificação, não só nos investimentos em si, apesar de hoje o foco ser mais nos investimentos, mas não só os investimentos, tá? Isso é extremamente importante de você entender para que você possa ter melhor resultado aí com seus investimentos. Tô vendo aqui, não tem nenhuma dúvida ainda, tá? Pessoal, quem ficar com dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Lembrando, você tem que se inscrever há pelo menos 1 minuto aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, que é para a gente poder tirar as suas dúvidas, combinado? Vamos seguir aqui adiante, vamos continuar com o conteúdo. E agora, eu quero trazer aqui para vocês esse aqui, ó. Você não considerar os impostos e custos na hora de você investir o seu dinheiro. Eu acabei de mostrar para vocês esse gráfico, essa tabelinha aqui, mas eu tenho uma outra tabela aqui que eu vou mostrar para vocês. Me deixa um instante enquanto eu acho ela aqui, ó. Que é um post, na verdade, que eu fiz lá para o meu Instagram. Eu já trouxe ela aqui também algumas vezes nessas lives e tal. São taxas invisíveis. Eu mostro para você que se você investe 500 euros, foi o meu perfil da Europa, né? Se você investe 500 euros por mês por 30 anos, a uma taxa de torno de 10% ao ano, você vai acumular 1 milhão de patrimônio. Só que se você tiver uma taxa de 0,1, você perde 20 mil. Se você tiver taxa de 0,5 ao ano, você vai perder 100 mil. Se você tiver uma taxa de 1% ao ano, você vai perder quase 200 mil. E se você tiver uma taxa de 2% ao ano, você vai perder quase 340 mil. Tá? Aproximadamente 340 mil. E aqui isso é taxas, mas pode ser taxa, pode ser imposto, pode ser spread, pode ser qualquer coisa que você pague que sai dinheiro da sua conta. E você precisa considerar isso, todos esses custos, na hora que você for investir. Porque pode ser que compense mais um a outro resultado baseado nessa questão dos impostos. E aí eu quero trazer aqui para vocês como o imposto de renda e as taxas corroem rentabilidade, que é justamente esse post que eu acabei de mostrar aqui para vocês. A ideia aqui é mostrar que quanto menos imposto, quanto menos taxa você paga, mais dinheiro sobra para você. Quanto mais dinheiro sobra para você, melhor é para a sua jornada. E aí, comparação entre investimentos tributados versus não tributados. Eu poderia pegar aqui, por exemplo, essa tabela que eu fiz aqui. Cadê ela? Otimização de imposto.
E veja aqui, por exemplo, comparando previdência privada, PGBL e VGBL, comparando aqui a taxa de retorno, ó, 15%, 12%, 14%, que são as taxas que estão vigentes agora. Aqui, ó, você tem, depois do imposto de renda, a previdência privada valendo mais a pena do que outros investimentos de renda fixa. Essa é uma das inúmeras formas que eu mostro no meu curso que você pode economizar com imposto. Fazendo seleção de ativos melhores para sua carteira, você consegue otimizar seus impostos e ganhar mais dinheiro, evitando o pagar imposto e sobrando mais para você. E aí eu trago um exemplo prático aqui para vocês, ó. A tributação pode impactar muito a rentabilidade dos investimentos e entender essa diferença é essencial para tomar decisões mais inteligentes. O caso mais comum da gente falar aqui é justamente o CDB, que é 100% do CDI, que é tributado, e a LCI, que é 100% do CDI, que ela é isenta de imposto de renda. A diferença principal é que o CDB tem a tributação do imposto de renda, que varia de 22,5% a 15%, a depender do prazo, enquanto a LCI é isenta. E aí, claro, se um tem imposto e o outro não tem, e a rentabilidade é a mesma, a gente chega que a aplicação inicial de 100 mil, a rentabilidade 100% CDI, vamos considerar que o CDI é 10% ao ano, em prazo de 2 anos. A tributação no CDB é 15% sobre os rendimentos, né? A gente está lidando com 2 anos, então a gente já está na alíquota mais baixa. E a tributação da LCI é isenta de imposto de renda. Lembrando que você não sabe o que é CDI. Se você não sabe o que é CDI, não sabe o que é CDB, não sabe o que é LCI, a gente tem uma live aqui de renda fixa, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa assistir depois, que lá eu explico em detalhes, combinado? Mas tendo esses investimentos aqui, claramente, o CDB vai render menos do que a LCI, porque tem a tributação. Então, enquanto esse daqui, você vai ficar com 117.850, na LCI, você vai ficar com 121 mil. A diferença aqui é de que 3.150, que é justamente o imposto que você vai pagar. Então, por conta do imposto, vale mais a pena você ter um LCI 100% do que um CDB 100%. Agora, é extremamente difícil você conseguir arrumar uma LCI 100% CDI. Normalmente é 96, 98. Então, eu trouxe aqui 100% do CDI só para a gente poder ilustrar aqui que calculando a alíquota, né, do imposto e reduzindo o valor que você vai ter do imposto, compensa um em relação ao outro. E você tem que fazer essa conta. Você tem que saber fazer essa conta para poder organizar melhor os seus investimentos. Combinado?